Fala galera, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, a paz de Jesus, amor de Maria, esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo essa noite de hoje ao Kairos Podcast, essa semana maravilhosa, onde já adentramos já nesse tempo da graça, né, o Kairos, onde nós vamos falar o testemunho, partilhar também da palavra de Deus. Você pode ficar conosco até o final, você pode também se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e lá no Instagram, nos seguir lá, você que ainda não nos segue, não nos conhece. Kairos Podcast e também Comunidade São Miguel Arcanjo. Hoje, com a presença aqui do nosso grande amigo e irmão, Douglas. Tudo bem, Douglas? Paz, Pai irmão. de Jesus, seja bem-vindo. Obrigado, Gustavo. A paz de Jesus para você, meu irmão, minha irmã, que participa aqui dessa live. Que Deus abençoe cada um de vocês e que a gente possa bater um papo bem legal aqui. Sim, louvado seja Deus. Muito obrigado pelo seu sim. Amém. Comunidade Adorai, de Jacareí, seja muito bem-vinda. Comunidade São Miguel Arcanjo, né? Amém. Obrigado pela acolhida, pela recepção. Muito obrigado. E tamo junto, irmão, no caminho, né? No caminho da salvação, a gente está na partilha e trocar essa experiência da comunidade Adorai com a comunidade São Miguel. Amém, louvado seja Deus. E sem mais delongas, vamos adentrar nesse bate-papo, nessa conversa, o Kairos, né, o tempo da graça de Deus, nossas vidas, esse tempo culminante mesmo. E queremos saber um pouco também desse testemunho que você tem para compartilhar para nós, tudo que você viveu, uma pincelada aí pela juventude e logo aí a fase adulta. Legal. Então, irmãos, eu sou natural de Jacareí, nascido e criado em Jacareí. E tive uma infância normal. Eu sou de 1970, né? Então, meu tempo de criança era bem diferente do que é hoje. E eu brincava na rua com a molecada, tive uma infância normal na época, né? E a gente brincava na rua, brigava na escola, a gente aprontava, né? Realmente vivia a Vivia infância. a infância. Naquela época, a gente jogava bola na rua descalço, brincava, fazia fogueira. Hoje em dia, ninguém faz mais isso, né? E eu tive assim na minha criação, o meu pai com a minha mãe, eles participavam de igreja também. Eles participavam do movimento da igreja e eu fui vendo meu pai e minha mãe participando e levava a gente, nós de vez em quando, eu com os meus irmãos. Então eu cresci vendo o movimento que o meu pai e minha mãe participavam. E na época houve umas misturas. Meu pai e minha mãe levavam a gente na igreja, mas levavam em outros lugares também. Porque na época era tudo normal, né? Aí eu fui crescendo e tive uma adolescência tranquila, em Jacareí mesmo. Namorei bastante, tive muitas namoradas, apesar que eu casei bem cedo. Eu Aham. casei com 18 anos, né? Então, na minha adolescência, eu aproveitei e conheci muitas coisas na época de... Eu tinha moto, aí eu saía de moto com os caras, bebia, fumava, cheguei a experimentar a droga, mas daí eu vi que não era para mim. Aham. E eu já vi, hoje eu reconheço que já foi livramento de Deus, né? Não deixou eu entrar por esse caminho. Mas eu bebia bastante e andava de moto e namorava. E é E realmente perigoso, né? que é nosso Só Deus. para você já continuar, já fiquei a primeira pergunta. Eu não sei se você lembra de algum momento assim que teve um grande livramento também de moto ou brigas, algo assim, Ixi, aí teve que você bastante. viu mesmo que foi Deus que tirou ali da. É, a gente vê, né, que nesse tempo de adolescência, a gente, como eu falei, brigava na rua, e então andava de moto, e na época eu não precisava nem de capacete, cara, só para viajar que tinha que colocar capacete. Então, vários momentos, né, quando a gente viajava bêbado de moto. Quantas vezes a gente foi para Campo de Jordão, Passa Quatro, em Minas Gerais, que tinha um amigo lá que tinha um parente que tem um alambique lá em Passa Quatro. Então a gente ia para ficar no alambique. Então, Deus sempre poupou de muita Aham. coisa, entendeu? E nessa área assim, de livramentos, eu vejo assim que Deus poupou muito a minha vida, graças a Deus. Não teve nenhuma tragédia, nada assim que eu possa contar, né? Que eu vejo que esse poupar de Deus me preservou de muita coisa. Então eu já estava nos planos de Deus desde quando eu nasci. Então Uhum. Deus me poupou de muita coisa. Então assim, eu andava bêbado de moto. Teve dia de eu chegar em casa e não saber como que eu tinha ido, a moto ficou na calçada, com a chave e tudo lá, porque eu não sabia como que eu tinha entrado em casa.
Então, assim, aconteceu isso, mas livramento de briga na rua, aí eu tinha que correr, acontecia isso, né? Aham. Na época, as brigas que a gente brigava na rua era na mão mesmo. Hoje em dia, não. Hoje em dia a violência está muito maior. Sim. Mas na minha época de adolescente, lá na época de 85, 89, até 87, 88, porque em 89 eu casei. Com 18 anos eu já me casei. Muito legal. Casei cedo, cara. Casei Aham. bem cedo. E então a minha adolescência foi assim, na rua, que a minha mãe, a gente ficava na rua, podia ficar na rua, né, na época. E então eu brinquei bastante, baguncei bastante com a bagunça da época. Hoje, por que que eu tô falando muito da época? Porque é muito diferente, irmão. É muita diferença do dia de hoje. Hoje tem muito mais perigo do que em 85, entendeu? Não sei que ano que você Sou de nasceu. 97. 97. Já é O geração irmão 2000, né, André? 2010. Olha. 2010. Então, eu com o Israel que sou o mais velho aqui. Então, na nossa época, era muito diferente do tempo Sim, de hoje tá tudo hoje. muito fácil, né? Armas, Então, tudo. hoje está tudo mais violento, cara. Hoje não tem. Antigamente se prezava muito o respeito, o temor a Deus. Hoje, infelizmente, estamos perdendo. A sociedade hoje está perdendo esse temor a Deus, o respeito, né? Antes a gente respeitava os mais velhos. Me desculpa falar, mas hoje muitos meninos por aí não respeitam. Não quer saber se o outro é mais velho ou não. Ele não tem mais esse respeito. Estamos perdendo isso. Então, naquela época, a nossa bagunça era diferente dos dias de hoje. Tinha a maconha? Tinha maconha, mas quando tinha um maconheiro, todo mundo passava longe. A mãe falava, ó, não vai ali, que ali tem um maconheiro. O maconheiro não faz mal nenhum para ninguém, ele fica na dele. Mas a gente tinha medo do maconheiro, do bêbado. Via um homem bêbado, a gente corria, escondia do bêbado, porque a gente tinha medo do bêbado, entendeu? Hoje em dia não se tem mais, né? Então, assim, naquela época eu aproveitei bastante, uma época boa que podia brincar, podia namorar bastante. Então, assim, a gente aproveitou, a gente tinha muito família. Eu cresci sendo família, né? Eu tinha meus irmãos que cresceram comigo, a gente brincava junto. Não tinha celular, não tinha computador, então a gente tinha tempo para brincar, tinha que brincar, porque senão não tinha o que fazer. Então a gente aproveitou bastante. E essa adolescência minha foi tranquila nesse sentido, entendeu? E eu vejo assim que Deus me poupou de acidentes, de brigas mais violentas que acontecia, porque acontecia também, eu estava fora. Eu não ia naquele dia que acontecia aquilo. Então Deus me poupou muito. Uhum. Na época eu não entendia, eu fui entender agora, Agora, depois eu de até velho. mesmo de casar cedo, né? É, Às vezes, uma decisão difícil, né? Conta para nós como que ficou depois de ingressar nessa nova fase, essa vocação sua do matrimônio. então, na época eu namorava com a minha esposa, a gente começou a namorar, eu tinha 18 anos e ela 14. Ela 14 anos na época. Daí eu comecei a namorar com ela e depois de um ano ela engravidou e nós tomamos a decisão de casar. Eu falei para ela, eu falei com meu sogro, né? Falei assim, não, vou falar com seu pai e a gente vai casar. Vamos casar e vamos assumir que você ficou grávida e tal. E foi assim. E na época eu era da bagunça, andava de moto, bebia bastante e tal. Aí nós nos casamos, eu morei 3 meses com a minha sogra, dentro da casa da minha sogra, porque eu comprei os móveis, mas não tinha condições de pagar o aluguel, então comprei os móveis, estava tudo guardado. Quando eu terminei de pagar, daí que eu saí, né? Nós saímos para morar de aluguel. E aí nós começamos a nossa vida, eu, minha esposa e minha filha mais velha. E vai fazer 36 anos Que que a pensa. gente é casado. E eu tenho 5 filhos, graças a Deus, tenho 4 netos e tô aí na caminhada. Aí depois de um ano, aí nasceu a minha filha Carol. Depois de 3 anos nasceu o Júnior, Douglas Júnior. Quando meu filho tinha 1 ano de idade, isso no ano de 92, que nasceu meu filho Júnior, ele ficou doente.
E eu estava começando a participar do grupo de oração Uhum. da Renovação Isso lá em Carismática. Jacareí. Tudo em Jacareí. Aham. Aí em 92 eu entrei no grupo de oração. Foi a explosão da renovação, hein? E Quase Jonas, foi Jorge. naquela época, era bem legal. Aí foi quando eu fui por curiosidade, porque eu sempre fui curioso. Então, todo lugar que as pessoas falavam, ali é legal, ali é forte, eu ia lá. Eu ia na igreja evangélica porque falava que lá era bom. Eu ia lá. Aí eu ia, via, eu tinha sede de Deus, mas eu não entendia nada na época. Mas eu queria encontrar com algo que saciasse a minha sede, a minha curiosidade. Então eu falava, ah, naquela igreja é bom, eu ia lá. Ah, naquele centro de macumba ali é forte e é bom, eu ia lá conhecer. Então eu fui em vários lugares e eu ia na missa também. Aos domingos eu ia na missa. Na época, na paróquia Santa Cecília, na igreja Santa Cecília. Então eu estava à procura. E quando meu filho Júnior, que ele nasceu em casa, já tenho o testemunho da história do nascimento do meu filho, nasceu em casa. Eu com a minha sogra que fizemos o parto dele. Foi uma loucura, uma aventura. Imagina, hoje em dia tá difícil, né? Você não vê isso, Então, né? mas na época foi tenso, cara. Ah, imagina. Aí, irmão, um ano depois que ele nasceu, ele ficou doente e ele foi para UTI. E foi quando eu comecei a participar da renovação carismática. Aí eu fui para uma vigília de libertação, para pedir ajuda. E nessa vigília eu tive o meu chamado a servir a Deus e aconteceu o milagre na vida do meu filho nessa vigília, às 3 horas da manhã. A partir dali, eu fiz um voto com Deus. Eu fiz o meu propósito com Deus. A partir de hoje, eu vou servir o Senhor até o último dia da minha vida. Em gratidão à vida do meu filho. Daí, isso aconteceu, eu continuei, né, caminhando. E daí vieram os outros filhos. Tenho 5 filhos. E aí eu continuei servindo. Aí eu me ingressei mesmo na renovação carismática. Assumi a renovação carismática na minha vida. E entrei como servo do grupo de oração. Aí começou todo o processo, seminário de vida, seminário de dons, E a experiência de família oração. acompanhava? Não, durante, É sempre essa durante, pergunta que eu faço, que então, cara, é uma luta, né? na verdade, irmão, quando eu entrei nesse dia, nessa vigília, eu caminhei 8 anos sozinho. 8 anos eu participando do grupo, fazendo experiência de oração, vigílias em Santa Branca, que é a cidade do lado de Jacareí, né, que tinha as vigílias, é, ativo na renovação carismática sozinho. Mas a minha esposa nunca tive problema. A Monique sempre falou, não, pode ir, você vai estar onde? Ah, estou na vigília. Eu ia, ficava, participar das vigílias, seminário de vida, tudo. Nunca tive problema, mas 8 anos eu caminhei sozinho. Não é fácil, né? Mesmo não tendo É, problema. foi, mas eu entendi o porquê, porque ela vem de uma família que não é muito católica, vamos falar assim. Então eu sabia que era por esse motivo. E ela não me impedia nenhuma vez, achou ruim, nunca me questionou e deixava eu ir. Até o irmão veio comigo, eu falei, vê se sua esposa deixa isso aí. A minha esposa deixava eu participar da igreja. E aí durante 8 anos, aí quando eu entrei na comunidade Fanuel, em Jacareí, Não é hora de falar, né? comunidade Fanuel é uma comunidade abençoada, cuida de dependentes químicos, é uma comunidade que é uma benção. Eu fui convidado para entrar nessa comunidade. Aconteceu muitas coisas antes, assim, por exemplo, eu era servo do grupo Filhos de Davi, que foi o grupo que eu entrei. Dentro do grupo Filhos de Davi, teve a fundação do grupo Filhos de Maria, tudo em Jacareí. Uhum. E eu fui enviado para começar o grupo Filhos de Maria numa outra comunidade. E daí aconteceu muitas coisas. Eu fiquei 1 ano e meio no grupo Filhos de Maria, nessa fundação do grupo Filhos de Maria. Eu e mais 2 irmãs. E começamos o trabalho, o grupo Filhos de Maria, que tem até hoje, na igreja São Benedito, lá em Jacareí. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, nos Filhos de Maria, eu fui para a comunidade Fanuel. Me convidaram, porque ia começar o grupo de oração da comunidade Fanuel. Eles estavam começando e a dificuldade do grupo me convidaram para ir lá ajudar. E eu fui para a comunidade Fanuel.
e fiquei um tempo na comunidade Fanuel. E logo que eu fui para a comunidade Fanuel, foi a época que a minha esposa foi comigo. Foi que quando a minha esposa aceitou o convite de ir na comunidade Fanuel. Porque lá na comunidade eu era aspirante e eu que fazia atendimento às famílias. Na comunidade Fanuel, eu que fazia o atendimento às famílias. Atendimento de oração, aconselhamento e tal. E aí, num certo momento, eu saía muito para a comunidade. Eu ficava muito tempo na comunidade, na casa da comunidade. Aí a minha esposa desconfiou. Nossa, mas que tanto você faz na comunidade? Que Tem tanto que mais você não sai trabalho de do que lá? o grupo de Do oração, que né? As grupo? atividades. É. Daí eu falei assim, vamos comigo. Vamos para você ver como que é lá. Vamos, o pessoal vai gostar de você, você vai gostar da turma. Vamos lá. E ela decidiu ir. E daí ela entrou e não saiu mais. Aí, a partir dali, depois de 8 anos de caminhada, para a comunidade Fanuel, ela começou a participar comigo. Eu, ela e as crianças, né? Eu tinha 3 filhos na época. E a gente levava as crianças no colo, porque não tinha carro, uma dificuldade tremenda. Mas ela começou a participar comigo, entendeu? Depois de 8 anos. E até hoje, graças a Deus, a minha esposa é o meu braço direito ali, né? Até que daí eu saí da comunidade Fanuel. E depois que eu saí da comunidade Fanuel, 3 meses depois, eu fundei a comunidade Adorai. Aí nós começamos o grupo de oração Adorai, né? Ligado à renovação carismática. Nós fundamos o grupo de oração Adorai em abril de 2001 e a comunidade Adorai em outubro de 2001. Então foi tudo muito rápido nesse Foi muito processo. rápido, porque Talvez eu também tinha pela vindo da vivência, né, da comunidade, comunidade, né? porque eu senti o chamado de ser comunidade. Eu sempre quis, um grande sonho meu é ter uma casa, assim como vocês têm a casa de vocês. Eu tenho meu grande sonho e desejo é poder um dia ser vida, Uhum. né? E estou caminhando há 24 anos com a Dorai Uhum. e nós não somos vida ainda. Eu preciso trabalhar, eu tenho a Uhum. minha família, ainda tenho filhas solteiras que moram comigo, é, enfim, Deus vai preparando Deus o vai caminho, né? preparar, Também. entendeu? Eu sei que um dia eu vou chegar a ser vida. Eu quero, meu desejo é ter a nossa casa, até a gente partilhava agora no carro, sobre ter a nossa casa, entendeu? E ter o nosso trabalho ali, é, é, poder viver a vida fraterna em Uhum. comunidade. Então, é o meu grande sonho, meu grande desejo. Mas estamos há 24 anos como aliança, Legal. comunidade de aliança, e, e daí a minha esposa sempre esteve do meu lado, meus filhos, todos estão na igreja, graças a Deus. Eu tenho até uma coisa bacana assim que aconteceu. Quando eu comecei o grupo Adorai, eu não tinha ninguém para tocar, nem para cantar. Eu comecei sozinho, na verdade, porque eu tinha saído da comunidade Fanuel. Na verdade, assim, eu fui mandado embora da comunidade Fanuel. É, parece assim meio chocante. Polêmica. A gente olha assim, quando eu falo assim, né? Pô, eu fui mandado embora da comunidade. Sim, mas tudo isso eu vejo a mão de Deus. Se não tivesse acontecido isso, não teria sido fundado o Adorai. Uhum. Aí entra assim, por que que você foi? Pediram para você sair da comunidade? Porque na época tinha um irmãozinho lá junto com a gente, que caminhava com a gente, é, e que nós dois batia de frente dentro da comunidade. Eu tinha o meu jeito de conduzir o grupo de oração, as orações e tal, e ele tinha outro, completamente diferente de mim. Então ele achava que eu estava errado e eu achava que ele estava errado. Então isso começou a dar atrito. Aham. Até que o fundador da Fanuel falou assim: Ó, Douglas, eu vou ficar com ele, você não tem o carisma. Cara, aquilo lá desmontou eu. Sim. Aí eu tive que entregar a cruz, né, que a gente usava, entreguei o crucifixo que a gente usava e fui embora. Aí fui chorar no Santíssimo. E lá no Santíssimo, lá em Jacareí, tem a Igreja do Bom Sucesso, que é bem na praça ali. Eu me ajoelhei lá e fiquei chorando. Falei, Senhor, eu tô com a minha vida aqui. Eu deixo minha esposa doente em casa para cuidar da comunidade. E eu fiquei chorando, fiquei chorando. Veio uma mulher, eu não vi a mulher, eu só ouvi a voz dela, que me deu uma palavra. Olha, filho,
Deus está mandando você ler Jeremias capítulo 15. E me deu a palavra. E eu estava com a Bíblia. Ela abriu a Bíblia e me deu. Eu não olhei para ela porque eu estava chorando. Uhum. Aí ela me deu essa palavra. Aí eu continuei a oração ali, li a palavra e falei, é Deus falando comigo. É Deus me chamando. Aí eu fiquei 3 meses, irmão, orando sozinho em casa. Aí o pessoal, quando soube que eu saí da comunidade, começaram a me chamar. Uhum. Irmão, vem pra cá, vem pro grupo, vem pro nosso grupo, vem trabalhar com a gente, vem ficar aqui com a gente. Vários grupos me chamaram. Graças a Deus, sou muito conhecido em Jacareí. Aí eu fiquei 3 meses e Deus mandou fundar o Adorai, ali onde eu morava na época, Uhum. no bairro do Campo Grande, que não tinha grupo de oração. Ninguém gostava de grupo de oração, não aceitava a renovação na época e tal. Aí eu fui e falei com o pároco, Deus mandou. E daí, nessa oração, que Deus falou para mim assim: faz um grupo de oração aqui. Falei, aqui aonde, Senhor? Deus me mandou eu sair na janela. Eu morava nos predinhos lá, né, no CDHU. Saí nos predinhos, olhei na janela e eu vi o bairro do Campo Grande e o Jardim do Vale. Deus falou, eu quero um grupo aqui. Eu fui falar com o pároco. Aí no dia, Deus me deu o nome, Adorai, que está lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. Aí eu fui falar com o pároco. Olha, Deus, eu estava em oração, a minha história é essa, contei tudo. Estava em oração e Deus mandou fazer um grupo lá. Aí o padre falou, não, você tem minha benção, pode ir. Pode ver o dia que você vai começar e começa. Uhum. Aí foi aonde eu comecei o grupo de oração. E esse irmão, justo esse irmão que eu tive problema na outra comunidade, Uhum. de entendimento, entrosamento com ele, vamos falar assim, no relacionamento, hoje ele é pastor evangélico. Ele foi embora para outra igreja, ele é pastor evangélico, e foi logo em seguida que eu saí, ele saiu. Aí ele assumiu a outra igreja. Uhum. Só que daí eu já tinha fundado o Adorai. Dá O pra irmão voltar até atrás. falou, né? Irmão, quiser voltar? Eu falei, tá, irmão, agora eu tô no Adorai. Já está alto mar, né? Eu falei, eu sou do Adorai agora, eu sou Adorai. Então a minha história é assim. E depois, em outubro, né? Comecei em abril, em outubro foi fundada a comunidade. Porque daí, quando eu comecei com os irmãos que vieram comigo, eu, minha esposa, minha irmã, com meu cunhado, aí teve o- algumas irmãs que me ajudaram a fundar o grupo. Depois vieram alguns outros e foi fundada a comunidade Adorai. Eu não tinha músico, então eu começava a fazer grupo de oração na palma da mão e vamos que Uhum. vamos. Até que eu falei para Deus, falei, Senhor, eu preciso de músico. Eu chamava um dia, vinha um, ajudava, mas vinha só aquele dia, não queria compromisso. Uhum. Na outra semana eu tinha que chamar outro, na outra semana eu tinha que É chamar outro. difícil, né, encontrar. E é difícil. E na época, irmão, um dia tinha umas 40 pessoas no grupo. Falei, nossa, o grupo cheio, capela cheia, 40 pessoas. E eu todo ali alegre e não tinha ninguém para tocar. E eu fazia grupo na palma da mão. Chegou em casa, comecei a chorar. Falei, Senhor, eu estou fazendo, estou convidando as pessoas e estou me esforçando, mas então manda músico. Que eu preciso de alguém para tocar, para Uhum. ajudar a conduzir a oração. Eu sou da oração, Sim. mas eu, né, precisava de alguém para o louvor, para ajudar ali a Mas operários conduzir. para México. Entendeu? Aí Deus me deu uma palavra, irmão. Na hora que eu pedi, eu ouvi Deus falar comigo e ele falou: "Faz você". Eu falei assim: "Faz você, Senhor, mas como?" Tudo é eu, né? Deus Deus de não falou novo, mais né? nada, irmão. Nossa. Deus só falou isso para mim aquele dia: "Faz você". A partir daquele dia, no próximo grupo, eu pedi um violão, Uhum. porque eu não tinha dinheiro para comprar o violão. Eu cheguei lá e falei pro pessoal do grupo, falei, gente, se alguém, eu estou pedindo uma doação de um violão, se alguém tiver um violão para me doar, eu vou aprender a tocar e vou fazer, o que Deus mandou, faz você. E meus filhos eram todos pequenos na época, né? Criançada. Uma irmã falou assim, irmão, eu tenho um violão quebrado lá em casa, se você quiser arrumar, eu te dou. Eu falei, ah, quero. E ela trouxe, irmão, um violão quebrado, com a tampa solta assim, e tinha um irmão marceneiro no grupo. Então Deus já foi preparando. Aí eu falei para o Gerson,
Falei, Gerson, você consegue arrumar esse violão? Eu falei, não, consigo, vou passar uma cola. Aí compramos as cordas, ele passou, pintou, invernizou e trouxe o violão. Aí eu fui na casa do meu pai, porque meu pai tocava nos retiros quando eu era criança. Lembra da história? Quando eu era criança, meu pai e minha mãe tocavam, ia na igreja e tal. Aí eu fui na casa do meu pai, falei assim, pai, ensina eu a tocar uma música, eu preciso tocar no grupo e tal. Meu pai falou, não, tem música que é 3 notas, você toca. E começou a ensinar eu. E eu comecei toda tarde na casa do meu pai, da minha mãe, e meu pai ensinando eu a tocar. E chegou o dia de ir no grupo, eu falei assim, gente, aprendi uma música. Então nós vamos fazer o grupo de oração com uma música. Tocamos o grupo de oração uma música, toda hora. Repetia a música, repetia a mesma música. Na outra semana eu falei, gente, agora eu aprendi 2 músicas. Nós vamos fazer o grupo de oração com 2 músicas. E fui fazendo, irmão. Isso. Fiel, E eu fui aumentando. Cada grupo eu tinha uma música a mais. E eu fui me dedicando. Até que chegou um dia que o meu filho, o Júnior, né, falou assim, pai, ensina eu que eu vou tocar no grupo do senhor. O senhor canta e eu toco. Falei, tá bom. Aí eu fui passando pro meu filho. Ah, filho, a nota é assim, a batida é desse jeito, o ritmo é esse. E fui passando. Quando viro o meu filho Júnior tocando na igreja, junto com a gente, veio o meu genro, o Rafael, o Rafael, que era menino, né? Que hoje é meu genro, falou para mim, seu Douglas, se você comprar um contrabaixo, eu sei tocar contrabaixo. Compra um contrabaixo que eu venho tocar no grupo, junto com o Júnior. Falei, demorou, vamos comprar. Eu vou comprar então. Aí veio o meu sobrinho e falou para mim assim, meu sobrinho, que eu sou padrinho dele, padrinho, se o senhor comprar bateria, eu toco a bateria. E era tudo menino de 12 anos, 12 anos, 13 anos, assim nessa média. Eu fui lá na loja, irmão, e daí eu falei para os irmãos que participavam comigo, falei assim, alguém pode tirar para mim, na loja, uma bateria e um contrabaixo. E aí eu fui comprar uma bateria e um contrabaixo na loja, lá em Jacareí. E levei pro grupo, falei, tá aqui, agora tá na mão de vocês. Deus falou, faz você. Cara, os meninos começaram a se dedicar e nós fazíamos ensaio 2 vezes por semana e eu ensinando os meninos. Empenhado mesmo. Assim, cara. Daí o meu cunhado pôs o meu sobrinho na aula de bateria, fez 2 meses de aula de bateria e o menino arrebentou. Nossa! Hoje ele ensina. Jovem. É fácil, é muito fácil. Aí, irmão, montei o ministério. Então tinha o violão, tinha o baixo e uma bateria. Aí o meu outro filho falou, pai, eu quero tocar também, ver um material de percussão. Comprei uma meia-lua, comprei um chocalho. Eu comprei aquela clave, a clave, comprei aqueles carrilhão, comprei o carrilhão, a clave, comprei um bongô, comprei o bongô. Cara, montamos uma percussão. Aí o meu filho Matheus começou a tocar a percussão. Aí eu montei o ministério. Do jeito que, vamos falar assim, do jeito que eu queria. Porque tocava do jeito que eu pedia, fazia o ritmo que eu pedi, que eu ensinei e tal. É muito sério, né? O ministério de música que vai à frente, né? Irmão, aí começou a perseguição. Porque daí falaram pra mim assim, e na época era renovação. Como que vai pôr as crianças pra tocar? Como que vocês põem menino de 12, 13 anos pra tocar na missa? Tudo molecada, não leva a sério. No grupo de oração, como é que você faz oração? Eu sou do Ministério de Cura e Libertação, desde o meu chamado. Como que você faz uma oração de cura e libertação, de renúncia, e ora para as pessoas, os meninos tocando de 12 anos, que era tudo criançada. Aí eu fui falar com o padre. Eu falei, olha, são meus filhos. Deve encontrar a pureza da criança, né? Entendeu, irmão? Até melhor. Mas nós sofremos isso na época. Aí eu fui falar com o padre. Chegou, mandaram falar com o padre, a renovação carismática na época, a coordenação da paróquia. Eu fui falar com o padre. Falei, padre, são meus filhos, estão comigo, é minha responsabilidade, eu estou ensinando. Lógico que eu não vou pôr eles em fria, não exige nada deles. Eles fazem com alegria. Para eles é tocar na igreja, né? Aí o padre deu ok. Não, pode continuar, não tem problema. Aí nós começávamos, aí a gente tocava no grupo, na missa, em casamento. O pessoal chamava nós para tocar. Começou, crescemos ali. Aí, irmão, veio um sanfoneiro da banda Canaviá, não sei se você já ouviu falar. Tinha o João Guilherme, que está conosco até hoje.
Ele era o sanfoneiro da banda Canaviá. Primeiro veio um irmão evangélico. Chegou no nosso grupo de oração, ele trazia a irmã dele, a esposa dele toda terça-feira no grupo, deixava ela no portão, porque ela é católica. Ele parava o carro, ela descia, e no final do grupo ele parava lá e ela ia embora. Esse irmão evangélico um dia chegou, parou lá no portão, ficou lá, encostado no portão, lá de fora da porta da capela. E ficou assistindo o grupo lá de fora. A segunda vez, mesma coisa. No terceiro dia que ele pontou lá, eu falei, irmão, entra aqui, vem participar aqui dentro, senta aqui no último banco, fica aqui dentro. Eu sabia que ele era evangélico. Aí, porque a esposa dele falou, né? Olha, o Edmilson tá vindo aí. Só que ele tá com vontade de parar, mas não quer, porque o pai dele é pastor e tal, eles são evangélicos. E ele tocava na igreja evangélica. Então, no terceiro dia que ele parou na porta do grupo, eu chamei ele para dentro. Aí ele participou lá dentro do grupo. E eu vi que ele orou também e tal. Aí ele começou a participar até que chegou o dia que ele falou assim, irmão, eu toco guitarra e toco violão. Eu queria tocar com vocês aqui. Posso? Eu falei, pode. Eu nem pensei, eu falei, eu vou pescar esse cara. Sim, Eu falei assim, fechou desse então cobertura. eu falei assim, irmão, pode? Você vem no ensaio, porque na época a gente fazia bastante ensaio. 2 vezes por semana, a gente ensaiava grupo de oração em casa, para depois ir para a igreja. Aí eu falei assim, vem pro ensaio, pra você pegar as músicas, pegar as notas, tal, o ritmo. Aí ele começou a participar com a gente, mesmo sendo evangélico. Ele tocava terça-feira com a gente e no domingo na igreja dele. Irmão, mas eu sou evangélico. Eu falei, irmão, por nós, por mim não tem problema. Você vem, você toca. Aqui nós tocamos músicas marianas, aqui nós temos a devoção à Nossa Senhora, a gente reza o terço. Se você respeitar a nossa doutrina, é bem-vindo, irmão. Pode entrar e vai tocar com a gente. E ele tocava todas as músicas, né? As músicas de Maria, tal. Ele começou a tocar e foi que foi. Até que um dia ele falou assim, irmão, eu quero ser católico. Eu falei, irmão, que benção. Ele falou assim, então, eu sou batizado na igreja evangélica, mas eu quero virar católico. Como é que eu faço? Eu falei, vamos conversar com o padre. Falei, vamos lá falar com o padre, você vai ser católico. Fazer catequese, tudo mais, né? Não precisou batizar, porque ele já era batizado. E a igreja católica considera o batismo da igreja Assembleia de Deus e tal. Então, Faz o batismo. Eles não fazem. não faz? Não, mas é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso mesmo. Mas não faz o sinal da cruz. Aí levei ele para falar com o padre. Aí ele teve que entrar na catequese para fazer a primeira comunhão, para fazer o crisma, para poder ser católico. Teve que se confessar. Aí levei ele. Aí ele fez a catequese de adulto, tal, fez primeira comunhão e crismou na igreja católica para poder comungar. E foi acolhido na igreja católica. Em seguida disso, irmão, veio o João Guilherme, que era o sanfoneiro da banda Canaviá. Nós fomos fazer uma evangelização na faculdade, no intervalo da faculdade. A gente sempre fazia essas evangelizações assim. Aí um dia nós fomos na faculdade. Conhecia ninguém, eu pedi o horário do intervalo. Eu com meus filhos, com a molecada, com o Ministério de Música. Nós fervemos na música e tal, e aí na pregação rápida, era 20 minutos, 20 minutos de intervalo. Quando terminamos, veio um casal, o Fábio, com a esposa dele, e veio o João Guilherme. Onde que é o grupo, tal? A gente quer ir lá conhecer. Eu passei. Quando foi na outra semana, eles lá no grupo. Aí eles começaram a participar. Aí o João Guilherme veio falar comigo. Irmão, queria tocar com vocês aí, cara. Posso? Eu falei, pode. Então, mas eu toco no mundo. Eu falei, você toca onde, irmão? Eu sou da banda Canaviá, mostrou o CD, mostrou que foi no Jô Soares e tal. Eu sou da banda Canaviá, eu sou sanfoneiro. Eu sei tocar sanfona. Cabe a sanfona aí com a molecada? Eu falei, cabe. Eu falei, vem a sanfona. Cara, era atração, irmão. Em toda missa, encontro que a gente ia, tinha um sanfoneiro. Não é comum, né? Então, Aí era atração do ministério. Aí o João Guilherme veio. E depois de um tempo, daí ele casou, o outro casal também veio com a gente, começou a participar com a gente e tal. O João Guilherme falou assim, irmão, eu vou sair da banda, cara. Eu quero dedicar minha vida para Deus. Eu com a minha esposa tomamos uma decisão. Falei, tá bom, irmão, só que tem um contrato até o final do ano. Falei, então cumpre o contrato e encerra e vem para a igreja. E assim ele fez.
E nesse período, depois que ele falou isso, eu falei para ele, seu João, você não quer tocar teclado, não, cara? Porque a sanfona a gente adaptou, deu Sim. certo, Aham. era legal, mas faltava o teclado. Ele falou, irmão, eu não sei tocar teclado, eu sei tocar sanfona. Eu falei, mas as teclas, irmão, é tudo preto e branco, vai embora. Aí ele falou, não, mas eu vou pensar. Ele vendeu a sanfona Onda. e comprou um teclado. E começou a praticar. E hoje, aí o Vida Reluz já convidou ele para tocar Ah, legal. lá, né? Já fez um- um- algumas Freelance, aplicação. freelance, né? Com o Vida Reluz, algumas vezes. Aí o João Guilherme começou a tocar teclado no nosso grupo. Aí completou a turma. Aham. Aí tinha violão, guitarra, bateria, baixo e Bem teclado. estruturado, hein? E a percussão ainda. Ó, legal. Louvado seja Enfim, Deus. E esse qual o recado da orientação você deixa assim, para quem está iniciando no Ministério de Música? Igual você comentou das perseguições, muitas das vezes temos dentro da revelação, nas paróquias, e qual é a orientação que você deixa assim, para buscar também não só a parte espiritual, que é muito importante, é o principal, mas também acho que o estudo também da própria música é muito importante. então, irmão, eu vejo, e pelo que eu vivi, primeiro passo para a gente ter, você tem que acolher, irmão. Você tem que acolher a pessoa, que nem as pessoas. Hoje acontece muito assim, que às vezes espanta o músico. Porque o músico é difícil de lidar. Porque mexe com o prazer, mexe com o ego, mexe ali mexe com o prazer e o ego da O pessoa. ministério é uma batalha muito grande, né? É, Muito grande. a gente sabe as lutas. Então, assim, o primeiro passo, se você quer ter um ministério, irmão, aprenda a acolher. Que nem no Adorar, eu acolhi um sanfoneiro de uma banda de forró que tocava no mundo, não era nem de igreja, o cara. E veio para a igreja, Evangélico, né? entendeu? Depois o evangélico, eu acolhi o evangélico. Eu só pedi para ele respeitar a nossa doutrina e ele aceitou e tocava as músicas marianas. Eu acolhi as crianças, irmão, os meninos. Tanto o meu filho como o meu genro, que hoje é o meu genro, e daí veio o outro rapaz, o Guzinho também, e veio o meu sobrinho. Acolher quem tá afim. Uhum. Então, para as coisas dar certo, e é o carisma de vocês, acolher, é dar oportunidade, tá? Então, a dica que eu dou para ter um ministério é lógico, é acolher as pessoas, mostrar o que nós vivemos, trazer o músico para nossa realidade cristã, Uhum. né? E evangelizar essa pessoa. E é no caminho, irmão. Como aqueles leprosos que foram curados, os 10 leprosos, chegou tudo lá fedendo, cheio de doença diante de Jesus. E Jesus falou: vai, apresenta o sacerdote. E é no caminho, irmão. Também vai sendo É o transformado, caminho né? que a gente vai sendo curado, que vai sendo limpo. Então, é assim que funciona. A dica que eu dou, acolher as pessoas. Eu vejo, né, infelizmente, é até chato eu falar isso. Ah, para tocar no grupo tem que já ter uma experiência de oração. Para tocar no grupo, na igreja, você tem que já ter um tempo de servo, tem que participar da formação. Ok, mas vai chegar o tempo para isso. Mas para ter essas pessoas no meio de nós, tem que acolher no estado que vem, no estado que vem o músico. Aí quando você começa a cobrar o músico, é difícil, ele desanima, porque ele já tem a escala da música, dos compromissos. E daí tem que vir na formação, e tem que vir na oração, e tem que, entendeu? A gente tem que saber lidar com o músico para poder ter o músico com a gente, Sim. E é tão né? difícil, né? Música, muitas E vezes. deixar que Deus que convence, irmão, é Deus que trabalha o coração do homem. Então, assim, a dica que eu dou é essa, e foi assim que eu fiz o Adorai. Hoje, graças a Deus, hoje, nosso ministério, nós temos 13 pessoas no ministério. Ministério de Música são. Vamos marcar uma outra hora pra vocês virem também. Vamos, Combinado? a Tocar gente aqui no vem. Jericó, quem sempre tá fazendo isso Glória a aqui. Deus, a gente vem. Lá na nossa diocese, em São José dos Campos, nós somos muito ativos nisso aí. Nós tocamos em Cerco de Jericó, na Canção Nova, nas outras paróquias, dentro da diocese de São José. Nós já fomos para Ilhabela, Paraibuna, Cubatão, todos esses lugares com o Ministério de Música, entendeu? Então, assim, hoje o nosso ministério tem 13 pessoas no ministério. Só voz, nós temos 7 voz.
entendeu? E tem alguns que toca e canta. Então, Aham. o Rafael, por exemplo, toca e canta. Então, hoje, no nosso ministério tem 13 pessoas. E tudo fruto da sua perseverança lá no início, Lá né? no início, E irmão. muitas vezes, igual você comentou, né? Você poderia ter negado, falar, mas eu tô fundando, tem que correr atrás daquilo, disso, daquilo E eu não outro, sabia nada, preparar, irmão. ainda vou ter que correr atrás do Ministério de Música. Mas louvado seja Deus, né, a sua perseverança. E faça um pouco de comunidade também, a palavra fundante. Também, sim, colocar qualquer, se for analisar, assim, bom, tantos anos assim, de comunidade, né? De missão, a maior dificuldade você enfrentou, você enfrenta como fundador, e também como positivo, né? As alegrias, aquilo que oferece dentro da comunidade. Então, irmão, a nossa comunidade, Adorai, o nosso carisma é acolher as pessoas do jeito que elas estiver, evangelizá-las e inseri-las na igreja. Esse é o carisma. E nós vivemos o nosso carisma através da missão. E a nossa missão, nós temos a missão do Ministério de Música, da pregação, do aconselhamento, do acolhimento, eh, da formação. Então, a gente procura viver o carisma, que é o nosso chamado de acolher, evangelizar e inserir as pessoas dentro da igreja. Para trabalhar na igreja, não para nós, não só com a comunidade. Com a comunidade, mas servindo a igreja. O Israel está aqui faz 2 anos, né, irmão? Vai fazer 2 anos que está com a gente. E já está terminando lá o curso de catequista, vai ser Ah, catequista, legal, vai né? trabalhar para a igreja, entendeu? Não é para nós, não é na adorar, não precisa de catequista. Mas a igreja precisa e vai ser um catequista da igreja. Nós temos lá um casal que foi indicado para ser ministro, que hoje, agora no final do ano, termina o curso para ser ministro extraordinário. Então vão ser ministros da igreja. Esse é o nosso carisma. Desde o início, irmão, a grande dificuldade que nós temos, que eu tive, é ser fiel ao carisma. Porque é uma luta, irmão, para a gente ser fiel ao carisma, de acolher as pessoas do jeito que elas estão. Teve situações na nossa comunidade de pessoas que saiu brigado de outro grupo de oração. Eu acolhi no meu, Feridos, né? Muitas das vezes. entendeu? Ferido, machucado, e eu acolhi no meu, na minha comunidade. Não estão com a gente hoje. Então teve um casal lá que saiu de um grupo de oração, que brigou, que não sei o que, deu problema e ficou sozinho. Eu liguei para ele e falei, irmão, vem para cá. Vem aqui, você não pode ficar sozinho, não. Vem aqui orar com a gente. Uhum. Vem no grupo de oração. A gente tem um grupo de oração uma vez por semana, toda terça-feira. Falei, vem participar com a gente, não fica sozinho, não. E ele foi, e daí a gente pastoreou, oramos com ele, eu ensinei algumas coisas no caminho com ele, e hoje ele foi para outro grupo, tá? Seguiu o caminho dele, Aham. mas continuou na igreja. Tem pessoas que saíram de outro grupo, que já passaram por tantas coisas, hoje está lá no Adorai, participando com a gente. Então, a grande dificuldade, Gustavo, é, é a gente viver o carisma. É uma luta, É uma irmão. luta. É E uma às vezes até a luta. parte espiritual, assim, o mal não quer que a gente vive, né? Porque a gente, conseguindo viver ele, a gente, quantas coisas boas a gente atrai para a igreja, para as pessoas, dentro Então, da sociedade em si. é verdade. Então, a grande dificuldade é de viver o carisma. Uma grande dificuldade que nós passamos em 2001, que foi fundada a comunidade. Em 2003, nós tínhamos uma casa de comunidade. Eu aluguei uma casa junto com os irmãos e nós tínhamos uma casa da comunidade. Deus mandou a gente abrir a casa. Uhum. Aí, irmão, eu levei toda a atividade da comunidade para casa. Nós tínhamos o terço diário, a vida fraterna, tinha as reuniões de formação, nós tínhamos o grupo de oração, tudo na comunidade, atendimento às pessoas na comunidade. E nós começamos a sobreviver lá na comunidade, na nossa casa. Aí chegou um pároco e comprou um terreno no bairro que a gente está lá agora, né? Onde nasceu o Adorai. E o pároco mandou a gente fechar a casa. Imagina, mandar você fechar a casa. Falei, padre, mas por quê? Qual o motivo? Não, não tem motivo. Mas então o senhor não pode pedir para fechar a casa sem motivo justo, lógico. Ele falou para mim assim, eu falei assim, tem algum erro? Eu falei, não.
vocês não têm erro nenhum. É que Deus mandou fechar a casa. Eu falei, mas Deus falou com o senhor, não falou comigo? Deus é esse, né? Eu falei assim, Deus falou com o senhor, não falou comigo, padre. Ele tinha que falar comigo. Daí o padre falou assim, olha, vamos nós dois para a oração? Eu falei, vamos, a hora que o senhor quiser. Vamos nós dois no Santíssimo, a gente ora. Eu falei, vamos a hora que o senhor quiser, porque Deus tinha que falar comigo. Se ele mandou fundar, ele tinha que mandar eu parar. Aí, irmão, o padre falou assim, não, sabe o que que é? É que eu comprei o terreno e agora eu preciso construir a igreja, a capela. E você lá, você está levando o pessoal para lá. O seu grupo está crescendo lá e você está arrecadando dinheiro lá. Então eu quero que você venha para a capela e faça tudo na capela. Eu vou te dar a chave da capela. Você vai ter a chave da capela para usar a hora que você quiser a capela. O dia que você quiser, você vai poder usar a capela. Só que eu quero que você feche a casa e traga tudo para a capela. E todo o dinheiro arrecadado pela comunidade fica para a paróquia. Para a gente construir, pagar o terreno e construir a capela. Falei, padre, mas aí não dá. Ele falou assim, não, eu estou te pondo na igreja. Então fecha a sua casa, a casa da comunidade, e vem trabalhar na igreja. Aí eu falei assim, padre, mas como é que a gente vai fazer? Eu tenho um contrato. Ele falou, eu pago a multa do contrato que vocês têm lá na casa, vê quanto que é, pode trazer aqui, apresenta na secretaria que a gente paga a multa e você fecha a casa e vem para a igreja. Eu vou avisar o coordenador da comunidade que você vai ter uma chave para vocês usar quando vocês quiserem. Essa foi a história. Eu falei assim, padre, mas não dá. Ele falou assim, filho, que obedece não erra. Essa foi a frase que o padre me falou. Quem obedece não erra. Se você está obedecendo, você não está errado. Eu posso até errar no que eu estou mandando, mas aí o erro é meu. Se tiver alguma coisa errada, o erro é meu. Sim, eu já ouvi uma frase que dizia assim, é antes errar com a igreja do que pecar sem Pecar ela. sem ela. Então, assim, irmão, quando ele me falou isso, ali acabou a conversa. Quem obedece não erra. Aí eu fui para a comunidade e falei para os filhos, né, da comunidade, para os irmãos. O padre mandou fechar. Não, ficou todo mundo revoltado. Revoltado. Não, vamos falar com o bispo, vamos fazer um abaixo-assinado. Eu falei, não, quem obedece não erra. Essa frase que o padre me falou. Se tiver errado, o erro é dele, que mandou fechar. Nós apenas obedecemos. Nós estamos na igreja. E ele é o pároco. Então ele manda aqui. Ou então a gente tem que sair da paróquia. Se ele manda na paróquia, tem que obedecer ele. Aí, irmão, foi muito, muito, muito dolorido. Imagina, nossa, Foi porque até muito, mesmo ainda foi fraterno. humilhante, irmão, foi humilhante. Nós não sabíamos se foi humilhante, se doía, se dava raiva, misturou tudo na época. E eu chamando os irmãos, aí todo mundo revoltado, ninguém queria mais ir na missa. Não, vamos em outra paróquia. Não, eu não quero mais olhar na cara desse padre. Não, nós temos que ficar aqui, agora é o testemunho. Que dá testemunho quando está tudo bem, é bonito e é fácil. Agora ali que nós Dor da precisava dificuldade. entendeu? Aí eu consegui levar a comunidade para a igreja, entregamos a casa, a paróquia pagou a multa do contrato e nós fomos para a capela. Aí tudo que nós fizemos e fazemos até hoje, 24 anos, irmão, nós fazemos tudo dentro da igreja, tudo dentro da capela. Então, nós temos a nossa reunião de oração, nós temos a formação, nós temos o grupo, nós temos os eventos, todos, atendimento, tudo na capela, na comunidade, até hoje. Trocou de pároco já duas vezes, e nós estamos lá, firme lá. Legal. Então, assim, hoje eu estou há 7 anos, né? Vai fazer 7 anos que eu estou como coordenador da comunidade paroquial. Aí, assim, a Adorai tomou conta de tudo. Sempre tem, né? Já conversou com a Entendeu? gente também. Então, assim, hoje eu tô com, inclusive agora no final do ano eu entrego a chave, vai passar para outra coordenação, mas já faz 7 anos que eu tô com a chave da igreja, entendeu? Legal. Assim, servindo a comunidade paroquial. Mas foi muito difícil para entregar a nossa casa do jeito que foi, tá? E hoje a gente encontra o padre, que ele é da nossa diocese, encontra, opa, que ele vem, me cumprimenta e tudo bem, entendeu? Eu gosto de Deus. Deus sabe todas as coisas, né? Mas a maior dificuldade é viver o carisma, irmão. É você, que nem o nosso lá, acolher. Não é fácil acolher, irmão. Vocês têm um carisma
nessa base de acolhimento, como é difícil a gente acolher quando você sabe uma história, quando você conhece, ou acolher com amor, como você falou, o carisma de vocês, acolher, amar. Então, a maior dificuldade é essa, acolher todo mundo. E às vezes as pessoas jogam pedra, a pessoa fala assim: nossa, mas você vai acolher essa pessoa? Nossa, mas ele, a vida dele tá desse jeito, ele faz isso, faz aquilo. Irmão, eu tenho que acolher vocês, eu tenho que amar. Como é difícil, irmão, viver esse carisma. Nós temos que acolher e evangelizar a pessoa. Nós temos que acolher, Mostrar o amar, caminho. naturalmente, amar, mas evangelizar aquela pessoa. Olha, não faça isso, faça assim, aceita Deus, agora é aqui o caminho. Evangelizar e trazer para dentro da igreja. E as pessoas falam, mas ele é de segunda união? Irmão, mas a igreja permite o segunda união fazer as coisas, trabalhar. A igreja aceita a pessoa que estava no vício e hoje está sendo liberta e vamos acolher e vamos colocar. Ela pode fazer uma coleta na missa, ela pode varrer a igreja, ela Sim. pode fazer uma leitura e ela pode entrar numa pastoral, entendeu? Então, o mais difícil é viver bem o nosso carisma. E tudo, a gente até falava no carro, vindo para cá, tudo que a gente faz nos direciona para o carisma. A gente tem que observar isso. Se tudo que a gente faz nos leva para o carisma. Uhum. Então, essa é a grande dificuldade. Eu estou acolhendo, eu estou evangelizando, eu estou colocando as pessoas na igreja, é a minha situação. Então, tudo que eu faço é em direção Preciso, ao. né? Tem que viver o carisma, entendeu? A música que a gente canta, a pregação que a gente faz, a oração que a gente faz, tem que levar para o carisma. Amém. Louvado seja Deus. Quero agradecer pelo seu sim por estar aqui conosco nessa noite de hoje. Vamos marcar uma outra hora aí para partilharmos mais de tantas Amém. histórias que você Tem tem, até bastante. mesmo de matrimônios, casamento, muito importante a gente estar trazendo esses temas também. Quero agradecer, louvado seja Obrigado, Deus. irmão. Eu que Muito agradeço. obrigado. E fica à vontade de quiser mandar um recado para alguém, um abraço, ou falar das redes sociais, ou algum evento que terá nos próximos dias. Sim, eu quero agradecer, primeiramente, todos vocês pela acolhida, a comunidade de vocês. São Miguel, né? São Isso. Miguel Arcanjo. Quero agradecer. É a primeira vez que eu venho aqui em Caçapava, né? Na igreja, eu já vim na cidade, mas pela igreja, primeira vez. Então, quero agradecer. E convidar, né? Nós vamos ter lá na comunidade Adorar, em Jacareí, nós somos de Jacareí, na Capela Santa Rita de Cássia, em Jacareí. Nós vamos ter dia 28 de outubro agora, a nossa missa de 24 anos de comunidade. Que bênção, louvado seja Deus, né? 24 anos, o padre vai celebrar a missa e lá nós vamos fazer o compromisso de mais um ano. Compromisso de um ano que a gente tem e vamos estar celebrando. E quero convidar todo mundo que acompanha vocês para fazer uma visita em Jacareí, fazer uma excursão daqui para lá. Vamos Nós temos organizar para a gente estreitar aí os nós laços. temos um grupo de oração toda terça-feira, das 7h30 às 9 da noite, na Capela Santa Rita, tudo é na capela. Então, toda terça-feira temos o grupo de oração, marcar com vocês quando for para Jacareí, marca numa terça, participa do grupo. A gente tem um grupo de oração, no final tem um café, aí toma o café, partilha, depois vai embora, entendeu? É das 7h30 às 9. Então, será com bastante alegria convidar vocês e agradecer, irmão, a oportunidade de conhecer você, a sua comunidade, de estar aqui na casa de vocês. Parabéns. E aguenta firme que vale a pena, irmão. Louvado seja Deus. Muito obrigado Amém. outra vez. Quero agradecer você também que ficou conosco até o final, porque sem vocês também nós não seríamos nada, né? Então que você possa enviar também essa partilha, esse testemunho para as pessoas que você conhece, que vivem muitas das vezes tudo isso que o irmão falou, que trouxe para nós essa noite de hoje. Que a própria palavra fala em que a palavra convence, mas o testemunho arrasta, né? É o Então, testemunho, hein? obrigado por vocês terem ficado conosco até o final. E todo sábado nós temos nosso encontro de oração aqui no Rincão da Comunidade São Miguel Arcanjo, às 19h30, nós pertencemos à paróquia da Vila Menino Jesus, para você possa vir participar conosco. Muito obrigado, professor Sim, obrigado pessoal que nos ajudou também, louvado seja Deus, e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau, fica com Deus. Deus abençoe.